Estudo do livro de Êxodo, parte 2, da autoria de Jen Wilkin. Este estudo foi traduzido e adaptado pela equipa das Mulheres da Lapa, da Segunda Igreja Evangélica Batista de Lisboa. A encomenda dos cadernos de estudo pode ser feita através do e-mail mulheresdalapa@gmail.com. Nesta primeira semana eu tenho 2 objetivos. O primeiro é fazer uma breve apresentação de qual é o nosso método de estudo. E o segundo é olharmos para o livro de Êxodo e fazermos um pequeno resumo daquilo que aprendemos há uns meses atrás, quando estudámos a parte 1. E algumas de vocês já estarão familiarizadas com o nosso método e com aquilo que eu chamo o sobrescrito. Quem, o quê, porquê, como, onde, todas essas perguntas que nós costumamos colocar no início do estudo de um livro. Mas também quero que nós consigamos perceber de que modo é que aquilo que aconteceu nos capítulos 1 a 18, que nós estudámos anteriormente, tem ligação com o restante que vamos estudar nesta porção do estudo, nesta parte 2, dos capítulos 19 em diante, até ao final do livro de Êxodo. Eu digo sempre no início de cada estudo que me sinto como se estivesse no sopé de uma montanha a pensar como é que nós vamos conseguir fazer tudo o que temos para fazer. E aquilo que me ocorreu, que é irónico, é que é assim que também estamos no início do estudo deste livro, não é? Estamos no sopé de uma montanha e os israelitas também pensavam, e Moisés especificamente, como é que vamos fazer tudo o que temos para fazer. Recordam-se talvez que no final do estudo anterior, da parte 1, nós ficámos no capítulo 18 e no capítulo 18 vemos Jetro, o sogro de Moisés, a dizer-lhe, olha, estás a fazer isto mal, vamos organizar isto de outra maneira para não te cansares a ti, nem cansares o povo. E foi aí nesse ponto que nós ficámos no final da parte 1. Então, mas vamos olhar para o capítulo 19, que é o início desta parte 2, e vamos então ver como é que tudo começa nesta parte do estudo. Começando então no versículo 1. Nós vamos poder cobrir tudo aquilo que falámos, fazer um pequeno resumo, mas neste ponto em que nós ficámos, no final do capítulo 18, estávamos todos na expectativa para ver aquilo que iria acontecer. Então diz assim no versículo 1. 3 meses depois da saída do Egito, os israelitas chegaram ao deserto do Sinai. Partindo de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ali em frente do monte. Então, literalmente, neste estudo, nós estamos no sopé da montanha. E eu acho que isto é uma boa metáfora para quando encetamos um estudo como este que estamos prestes a começar. Vai ser, se calhar, um pouco diferente dos estudos para mulheres. Não vai ter muitos floreados, nem coisas queridas. Vai dar muito trabalho. Basicamente, nós vamos escavar para perceber aquilo que o texto diz. Porque aquilo que me mantém acordada à noite é a literacia bíblica. Eu acredito que a literacia bíblica é muito importante. Quer tu estejas há pouco tempo na igreja ou já há muito tempo, a maioria de nós não conhece assim tão bem a nossa Bíblia como achamos que conhecemos, se calhar, ou como devíamos conhecer. Então, a minha esperança é que eu esteja a falar para um grupo de pessoas que vai conseguir lidar com esta crise de iliteracia bíblica nas igrejas. Como crentes, como é que nós não olhamos para este texto, olhando para ele como algo santo, algo que revela a vontade de Deus? Portanto, este é o meu foco principal neste estudo, que nós conheçamos as nossas Bíblias melhor do que quando nós começamos o estudo. E eu não estou a falar de conhecimento bíblico, não é isso que eu me refiro. Deus não permita que no final deste estudo nós sintamos que fizemos aqui um estudo exaustivo que nos permite tornar-nos em académicas da Bíblia. Não é nada disso que eu pretendo aqui. O meu aviso é que eu não quero que se foquem nestes estudos de modo a pensarem que isto é uma maneira de nós aumentarmos o nosso conhecimento bíblico. Mais do que isso, é uma maneira de nós conhecermos melhor o caráter do nosso Deus. Esse é o nosso foco principal. Por isso não devemos terminar do modo igual ao que começamos quando estudamos a palavra de Deus. Nós devemos ser mudadas pelo facto de termos sido acariadas com a presença de Deus. Porque a Bíblia é um livro acerca de Deus.
Muitas de nós passamos a vida inteira a ler a Bíblia não como se fosse um livro acerca de Deus, mas como se fosse um livro acerca de quem? De nós mesmas. É um mapa para a nossa vida, algo que nos mostra como sermos uma pessoa melhor, o que é que devo fazer nesta situação, com quem devo casar, que carro é que devo comprar, uma quantidade inúmera de perguntas. E é assim que nós nos chegamos a este livro, infelizmente. Mas o tempo todo, aquilo que a Bíblia está a tentar dizer-nos, sem desculpas, de Gênesis até Apocalipse, é: eu sou. Essa afirmação incrível, tão importante, que nós abordámos no estudo anterior, a parte 1 do livro de Êxodo. Quando Moisés diz: quem é que eu devo dizer que me enviou? Deus diz-lhe, responde-lhes que eu sou, enviou-te. Eu sou que estava lá no início. Eu sou que estará lá no fim. Foi este que te enviou. E é por isto que a Bíblia é um livro acerca de Deus. Por isso, nós estamos aqui para estudar, para descobrir não quem eu sou em Cristo, se bem que vamos descobrir também isso. Mas o nosso objetivo é descobrir, primeiramente, quem é este Deus. Quem é Ele? Conforme se proclamou a si mesmo na sua palavra. Isso quer dizer que quando nós lemos, em vez de perguntar como é que eu posso aplicar isto à minha vida hoje, que não é uma pergunta má, mas a pergunta principal é: o que é que isto que acabei de ler me diz sobre Deus? E vocês vão ver nos vossos cadernos de estudo que a cada semana, na última parte do estudo, eu faço sempre esta pergunta: o que é que aprendeste acerca de Deus esta semana? E eu peço-vos que escrevam aquilo que cada uma descobriu como sendo verdadeiro acerca de Deus. Por exemplo, nesta semana pode ser que descubras que Deus é alguém que deve ser temido, alguém que é incrível, maravilhoso. Uma palavra que já se tornou tão trivial, infelizmente, entre nós. Essa maravilha que Deus é. Mas Ele é de facto maravilhoso e é todo-poderoso. Perante Ele todas devíamos tremer. E depois a próxima pergunta que nós temos que responder é: se é assim que Deus é, quem sou eu em relação a Ele? Se calhar não sou assim tão tremenda, nem tão maravilhosa. Por isso nós vemos em relação a Deus e assim entendemos de um modo muito diferente daquele que nos entenderíamos se nos comparássemos com a pessoa ao meu lado. Por exemplo, eu consigo sentir-me tremenda e maravilhosa ao lado de certas pessoas. Mas quando nos pomos a nós mesmas em comparação com Deus, já não temos permissão para fazer tal coisa. E vemo-nos, de facto, como somos. E então dizemos: como é que eu devo ser mudada por esta verdade, por este conhecimento de quem Deus é e de quem eu sou em relação a Ele? E essa é que é a parte da aplicação. Sabendo que Deus é todo poderoso e maravilhoso e sabendo que eu não sou, como é que eu devo viver a minha vida de modo diferente? Não devia estar sempre tão dependente de mim mesma, por exemplo. Eu devia levar os meus problemas, as minhas ansiedades e pô-las aos pés dele. E devo tratá-lo com reverência. Por isso, nós somos mudadas na maneira como nos comportamos porque passamos a perceber quem Deus é no modo como Ele está revelado na Sua palavra. Por isso, essa é a maneira como eu quero que este estudo funcione. E na introdução que nós temos no início de cada caderno de estudo, e eu peço-vos, se nunca leram esta introdução, que o façam agora. É importante que percebam como tudo vai acontecer. E depois eu falo também sobre como, quando lemos as Escrituras, nós temos que abordá-la em 3 fases. Na primeira fase, nós queremos compreender. Isto quer dizer que nós queremos ser capazes de dizer o que é que ela diz. Lembram-se, na escola secundária, quando estudámos a literatura portuguesa, por exemplo, havia uma quantidade de perguntas que tínhamos que colocar quando estávamos perante um texto. Pediam que encontrássemos detalhes para que percebêssemos o que é que aquele texto em específico estava a querer transmitir, a querer dizer. E é aqui que nós temos de começar também quando lemos a nossa Bíblia. Mas não é assim que costumamos ler as Escrituras, pois não. Nós lemos as Escrituras e dizemos: Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra. Estás a tentar dizer alguma coisa a propósito do meu casamento ou a propósito do meu trabalho, mas estão a perceber como isto não está certo? Nós não podemos chegar ao fim do percurso sem ter feito todo o percurso. Há todo um processo de aprendizagem que nós temos de respeitar, temos que compreender. Se eu não sei o que o texto diz, eu não consigo dar o próximo passo.
que é o da interpretação. Portanto, quando nós respondermos às perguntas deste estudo, aquilo que nós queremos no estudo é que vocês compreendam aquilo que lemos. E por isso é possível que eu vos peça, por exemplo, para procurar palavras no dicionário, um dicionário de português. Não é um dicionário de hebraico e de grego, mas de português, porque os tradutores escolheram palavras em específico por uma razão também específica. E pode ser que com este processo que eu acabei de vos explanar, vocês pensem, mas isto é alguma aula de português? Não, não se trata disso, mas este é o processo certo para nós compreendermos aquilo que os autores de cada texto quiseram fazer, quiseram transmitir. E Moisés, que a tradição acredita que escreveu estes primeiros 5 livros da Bíblia, incluindo o Êxodo, era um mestre literário. O modo como ele usa as imagens é um livro muito belo e por ser a palavra inspirada de Deus, tem ainda mais significados que estão apostos a cada significado. Por isso, uma das perguntas é: o que é que diz? O vosso caderno de estudos vai abordar muitas vezes esta mesma pergunta e depois vai colocar perguntas de interpretação, como, por exemplo, o que é que isto significa? Depois haverão outras perguntas também que nos desafiam no sentido de pensar como é que isto me deve mudar a mim. Por isso, quando nos reunirmos nas reuniões semanais, vamos passar em revista cada uma destas perguntas. Por isso, queremos fazer as coisas numa certa ordem. Não podemos correr para a aplicação antes de termos feito todo o processo que temos de fazer, nomeadamente a compreensão do texto. E eu sei que as aplicações são uma grande tentação. Nós queremos logo correr para elas, queremos logo perceber como é que isto tem a ver connosco. Mas nós temos mesmo de respeitar o processo ordeiro como esta leitura deve ser feita. Então, o estudo está estruturado assim, este estudo semanal. Pode ser que não consigam responder a todas as perguntas, ok? Não faz mal. E até tem um propósito, porque uma das coisas que eu quero que vocês se habituem a fazer é que se permitam permanecer nesse estado de eu não sei responder. Isto é um sentimento horrível, todas nós detestamos sentir-nos estúpidas, burras, achamos que não compreendemos porque tem a ver com a nossa capacidade intelectual, mas aceitem esse estado de eu não sei. Há maneiras de lidar com isto, especialmente tendo a internet. Eu sei que muitas de nós, o que nós queremos fazer é ir procurar logo na internet os versículos que estamos a ler para ver o que é que alguém disse sobre isto. Ou talvez tenhas uma Bíblia de estudo e é tão fácil olhar para os comentários e perceber finalmente o que é que o autor queria dizer com isto ou com aquilo. Isso é facilitar demais e impede que nós leiamos com esse intuito da compreensão, impede que nós trabalhemos para conseguir interpretar. Porque o que é que nós estamos a fazer quando fazemos isso? Estamos a aceitar a interpretação de outra pessoa. E estamos a aceitá-la sem questionar, porque não queremos fazer isto por nós mesmas. Eu não estou a dizer que ler a opinião de outra pessoa, ou ler os comentários aqui e ali, seja por si só uma má coisa, mas para o propósito deste estudo eu vou pedir-te que não faças isso. Vou pedir-te, se tens uma Bíblia de estudo, não a uses. As Bíblias de estudo não são más, elas são boas, mas não as uses até conseguires ter chegado à tua conclusão ou, se não conseguires chegar a nenhuma conclusão, até teres tido a oportunidade de reunir com as outras mulheres ou te encontrares nos grupos do WhatsApp virtualmente e ter podido discutir entre vós o que é que cada passagem propõe, quais são os desafios e o que é que elas poderão querer dizer. Eu prometo-te que isto vai mudar a maneira como tu lês a Bíblia. Tu vais começar a perceber quantas vezes tu aceitaste assim, de caras, o que quer que seja que aquela Bíblia de estudo te disse, como sendo a interpretação mais verdadeira para o que a passagem queria dizer. E sabes o que é que acontece quando olhas para 3 Bíblias de estudo diferentes? Tens 3 comentários diferentes, leste tudo aquilo que cada uma diz e vão dizer 3 coisas diferentes. Então, como é que tu vais depois perceber qual é a mais verdadeira? Se não passaste o teu próprio tempo a fazer este trabalho de escavação no texto, a trabalhar para interpretar e compreender. E depois até pode ser que, confrontada com essas várias interpretações que vais encontrando na internet ou nas Bíblias de estudo, até decidas que a mais verdadeira é uma que se calhar até não é. Então aquilo que eu proponho é que
tu aceites a possibilidade, tenhas respostas mais apropriadas se fizeres o trabalho por ti mesma e em conjunto umas com as outras. Tu sabes em que é que as pessoas que ensinam erros teológicos hoje em dia nas igrejas, porque elas existem, sabes com o que é que elas contam? Sabes porque é que elas conseguem ensinar erros teológicos sem que ninguém as apanhe? Porque tu, que as escutas, não sabes aquilo que a Bíblia de facto diz. E eles contam com isso. Eles contam com o facto de tu não teres feito esse trabalho. Então, quando tiram determinados versículos fora do contexto, tu não te apercebes que é isso que eles estão a fazer. E se tu pensares na Maria como a maior parte de nós está na igreja, nós não sabemos com antecedência aquilo que o pastor vai pregar. Não sabemos o conteúdo. Então vimos, sentamos-nos, ele prega o seu sermão, ou talvez estejas a escutar online, e ele dá uma interpretação de alguma passagem bíblica. Não passaste nenhum tempo a estudar esse mesmo texto, não sabes o que é que ele quer dizer na verdade, e quando acaba o sermão, qual é o teu sentimento mais comum, em geral? Finalmente já consigo compreender esta passagem bíblica. Só que não foi por ti mesma que tu lá chegaste. Então é em ambientes destes que nós temos a hipótese de ganhar uma perspectiva panorâmica da Bíblia. E o mais provável é não teres essa oportunidade se só dedicas o teu fim de semana ao estudo da Bíblia ou ouvires alguém pregar acerca da Bíblia. Nós temos 22 semanas para abordar um livro como este Êxodo com 40 capítulos. E vamos ser honestas, a maior parte das vezes os pastores, quando pregam, não têm tempo para estar a cobrir todo o livro. O calendário da igreja não funciona deste modo. Então nós temos que passar mais tempo, para além do fim de semana, a olhar para cada livro e para cada estudo que vamos fazer com muita atenção. O meu objetivo é que quando nós acabemos este estudo das duas partes de Êxodo, que tu, quando pensas neste livro ou quando ouves este nome, não penses imediatamente no filme dos 10 Mandamentos com o Charlton Heston. Eu quero que tu imagines e vejas na tua cabeça aquilo que estudaste e aquilo que aprendeste ao longo destas 22 semanas do estudo do livro de Êxodo. E não faz mal se puseres a tudo o que aprendeste, se a puseres a imagem do Charlton Heston, não tem nada de mal. Mas eu acho que muitas vezes nós esquecemos que a Disney não escreveu o livro de Êxodo. E é bom que nós nos lembremos, que sejamos lembradas, que só vemos pequeninas partes desse livro retratadas nesses filmes. E aqui temos a oportunidade de ver todo o livro. E muitas de nós nunca tiveram esta oportunidade. Ou talvez tenhamos feito um desses planos de leitura, aqueles que propõem que tu leias a Bíblia num determinado tempo, num ano, mas tem de haver uma altura em que tu possas abrandar e saborear estes livros. E é isso que nós temos a oportunidade de fazer aqui. Por isso, daqui para diante, sempre que ouvires alguém referenciar alguma parte do livro de Êxodo, tu vais saber aquilo que aconteceu antes dessa parte que a pessoa está a referenciar e depois dessa parte. E tu vais saber qual era a tua interpretação e a minha interpretação. E a minha esperança é que, vou ser honesta, quando tu ouves a minha interpretação, que tu possas ir para casa, tu possas olhar para outros comentários e perceber que outras opiniões existem sobre essa passagem. Porque uma das coisas melhores que pode sair deste estudo é que tu comeces a reparar que nem sempre concordas com aquilo que está a ser ensinado. Então, isto pode ser um sentimento muito assustador para algumas de nós, dependendo de qual é a denominação a que pertencemos, qual é o teu antecedente. Esta ideia de que tu possas chegar a uma interpretação diferente do que a pessoa que está lá em cima, no púlpito, a trazer a mensagem, isto pode ser assustador para muitas pessoas. Mas é-te permitido fazeres isto. A Bíblia pede que nós amemos a Deus com o nosso coração, com a nossa alma e com a nossa mente e força. Com a mente de quem? Com a mente do teu pastor? Com a mente da tua professora, da Jen Wilkin? Com a mente do Chuck Swindoll, do R.C. Sproul? Com a mente do Papa? Com a mente de quem? Com a tua mente. A chamada que se faz é que tu ames a Deus com a tua mente. E é isso que nós estamos aqui para fazer. Estamos aqui para despertar as nossas mentes e para as ligar ao estudo da palavra de Deus e para sermos boas estudantes da palavra de Deus. Isto é um ato de amor, estudar a Bíblia desta maneira. É uma expressão de devoção a Deus, dizendo que o amamos com as nossas mentes, com tudo o que as nossas mentes têm.
Por isso eu peço-te que não uses nenhum material externo até depois de termos terminado cada semana, até termos terminado os nossos estudos. E depois, a partir daí, podes fazer o que tu quiseres, podes estudar o que tu quiseres. Mas há algumas ferramentas que tu podes usar e que podem ajudar-te nesse tempo de estudo. Podes usar referências cruzadas, por exemplo. Essas referências estão na Bíblia, normalmente têm números ou letras e depois têm referências no rodapé de outros versículos bíblicos que estão de algum modo ligados a estes que estamos a ler. Este é um método básico de interpretação, deixar que outras porções da Escritura expliquem a porção que tu estás a ler. E é perfeitamente aceitável que façamos isto quando estudamos. Podes usar também o dicionário de português, já o disse. Aliás, vou pedir que o faças algumas vezes. Vou pedir-te também que faças paráfrases daquilo que leste. Que escrevas, reescrevas determinadas passagens nas tuas próprias palavras. Quando chegarmos aos 10 mandamentos, por exemplo, eu vou pedir que faças essa paráfrase, que os reescrevas nas tuas próprias palavras. E pode ser que seja muito difícil, que não consigas bem chegar a esse objetivo, mas tudo bem, isso não tem problema. O que eu quero é que tu leias com detalhe. Quando nós temos de fazer uma paráfrase, nós somos obrigadas a olhar para o detalhe do texto. Temos de nos focar mesmo naquilo que está a ser dito. Por isso vamos usar bastante esta ferramenta da paráfrase. Vamos também usar outras traduções da Bíblia. Vou convidar-te a olhar para elas, por exemplo, através da Almeida Revista e Corrigida, e podes usar quaisquer outras traduções. Por vezes há passagens que são difíceis de entender, especialmente em determinadas traduções mais antigas. E por isso poderes ter acesso a uma tradução contemporânea e que é contextualizada na sua forma, como é da Bíblia para Todos, isso pode ajudar-te bastante a compreender a intenção do autor a utilizar determinadas palavras. Isso vai aumentar a nossa compreensão. E leres várias traduções ajuda bastante. No entanto, o que é que eu não quero que tu uses? Traduções que sejam feitas com base numa paráfrase. Por exemplo, a mensagem é muito conhecida. Eu quero que tu faças a paráfrase, não quero que vás usar paráfrase de outras pessoas, não quero que isso seja a tua fonte primária de entendimento da Bíblia. Outro exemplo de uma tradução feita em modo de paráfrase é a tradução para a linguagem de hoje, por exemplo. Estes exemplos são exemplos do que alguém pensa que aquele texto quer dizer. São pessoas que se sentam e dizem: se eu fosse dizer isto nas minhas palavras, como é que eu dizia? Dizia assim. Então, elas são úteis, as paráfrases são úteis. Eu conheço muitas pessoas que gostam da mensagem do Eugene Peterson, porque sentem mesmo que compreendem melhor, se calhar, uma tradução, por exemplo, como da Almeida Revista e Corrigida. Mas quando lês essa paráfrase, é uma interpretação do que aquela pessoa acha que aquilo quer dizer. Então deves tratar isso como um comentário. É assim que deves olhar para isso. É a opinião de outra pessoa acerca daquilo que o texto quer dizer. Pode ajudar, mas como estamos a olhar para elas, para esse tipo de traduções como comentários, eu não quero que as leias antes de terminarmos o estudo. Outra coisa que te pode ajudar é uma cópia do texto, e é por isso que nós, nos nossos cadernos de estudo, imprimimos. Isto dá muito jeito para sublinhares. Não sei se te lembras, por exemplo, quem fez a parte 1, quando estudámos as pragas, nós sublinhámos cada parte com cores diferentes e cada cor tinha um significado, tinha um propósito, e isso ajudou-nos bastante a perceber todas as pragas de um modo também panorâmico e compreensivo. Nos outros estudos, muitas vezes eu utilizei este recurso e há pessoas que se queixam um bocadinho disso. Descansem, que neste caso, no estudo da parte 2 de Êxodo, só vai haver uma lição em que eu vos vou pedir para fazer isso. Desta vez também não vai haver genealogias, e eu sei que há muitas de vós que estão muito desapontadas com isto, que gostam muito de genealogias e vão ficar tristes, não é? Mas há outras coisas muito divertidas. Por exemplo, vamos estudar o que se deve fazer quando um pai vende uma filha para a escravatura. É divertido, vamos debruçar-nos bastante sobre essa questão. Por isso vai haver muitas partes interessantes neste estudo. Então, o objetivo, como eu disse, não é só ensinar-te o que está no livro de Êxodo, mas como lidares com a tua Bíblia de tal modo para que, quando não estás já num ambiente de estudo organizado,
consigas por ti mesma aprender. E eu espero que o faças de um modo diferente daquilo que fazias antes de aprender este método. Eu acho também que muitas vezes que nós, infelizmente, não tratamos o texto bíblico com o mesmo respeito que se calhar que tratamos outros textos seculares. Por exemplo, nunca irias a uma aula de álgebra e abrir o teu manual no meio e apontar para uma determinada porção desse texto e dizer: como é que isto vai mudar a minha vida? Tu não farias isso. Porquê? Porque o manual de álgebra é suposto ser lido desde o início até ao fim. Há um crescendo, há uma compreensão que depende da compreensão anterior. Então não te compete escolher onde é que te apetece ler o manual de álgebra. Senão vais-te dar muito mal quando fizeres os testes. Não vais compreender nada. A pessoa que escreveu um texto, o manual de álgebra ou qualquer outro texto, tinha uma determinada intenção ao escrever esse texto. A Bíblia foi escrita por autores humanos que escolheram com um propósito em específico, por razões específicas, num tempo específico, para um povo em específico, e foram inspirados pelo Espírito Santo. Porque foram inspiradas pelo Espírito Santo. Isto não quer dizer que o Espírito Santo apenas magicamente te revela coisas a partir de um texto quando tiraste esse texto do contexto, quando nem sabes para quem foi escrito. Eu não te vou dizer que o Senhor nunca faz isto, porque eu sei que às vezes Ele até faz. Mas aquilo que eu sugiro é que essa não é a norma, não é o seu padrão normal de lidar connosco e de nos revelar a sua verdade. É verdade que pontualmente Ele pode fazer isto em casos específicos, mas aquilo que Ele quer que tu pratiques todos os dias não é isso. Eu quero que tu ames a Deus com toda a tua mente. E ao trabalhar com a tua mente, o Senhor vai transformar o teu coração. Já me ouviste dizer isto se fizeste um dos meus estudos. O coração não pode amar aquilo que a mente não conhece. Se tu perceberes que tens dificuldades em manter o teu amor aceso pelo Senhor, se achas que é difícil amar a Deus, quando não consegues vê-lo ou senti-lo porque Ele não tem um corpo, quando sentires que é difícil ligares os teus afetos a Ele, a resposta não é tentar ter mais destes sentimentos de amor. Porque a carta aos Romanos diz que nós não somos transformados pela renovação do nosso coração, mas pela renovação das nossas mentes. E depois o coração ama aquilo que a mente já conhece. E tu sabes que isto é verdade. Pensa em qualquer outro relacionamento que tu tenhas em que amas alguém que amas mesmo muito. Como é que tu passas a gostar mais daquela pessoa? Não é através de conhecer mais daquela pessoa, saber aquilo que ela gosta, aquilo que lhes causa dor, poder apreciar dos seus hobbies, daquilo que os interessa. Tudo isto faz com que o nosso amor cresça, não é? E Deus é uma pessoa nesse sentido. E o nosso afeto por Ele cresce quando nós percebemos aquilo de que Ele gosta, aquilo que o entristece, aquilo que Ele ama, aquilo que Ele quer que nós façamos, aquilo que lhe agrada. E são estas as coisas que Ele nos mostra através da sua palavra. Por isso, agora sabes basicamente como este estudo vai acontecer, qual é a estrutura. Vamos então olhar aqui para o livro de Êxodo. Na parte 1, nós cobrimos 18 capítulos e nesses 18 capítulos nós olhamos para as diferentes partes do percurso dos israelitas depois de terem sido libertados do Egito e antes de terem sido libertados do Egito. E eu convido-te, se não fizeste de facto a parte 1, a fazer essa parte 1 antes de entrares na parte 2. É altamente recomendável que consigas ter essa visão, esse conhecimento de tudo o que aconteceu antes daquilo que nós vamos abordar nesta parte 2. Nesta primeira semana vamos então fazer um pequenino resumo. Nós abrimos o estudo da parte 1 com a nação de Israel, que na verdade não eram ainda uma nação, era um povo que descendia de um homem chamado Jacó, que está lá mencionado no livro de Gênesis. E tinham passado a viver no Egito porque, se lembram, houve uma grande fome. José levou os seus irmãos para o Egito para os proteger e depois ficaram na terra de Goshen e estiveram lá durante 400 anos. E é aí que se abre a cortina para o cenário que Êxodo nos apresenta. Apresenta-nos um povo muito numeroso, vemos que eles se multiplicaram bastante na terra do Egito, ou seja, um cumprimento daquilo que Deus tinha prometido a Abraão, tal ponto que se tornaram uma ameaça para os egípcios, pelo menos na mente do faraó. Por isso o
faraó disse, ok, então a minha resposta vai ser infanticídio. Então temos essa história de bravura incrível das duas parteiras hebreias, Shifra e Pua, em que elas dizem, não, nem pensar em cometer assassínio, nem pensar. Por isso elas protegem estas crianças da morte. A própria mãe e irmã de Moisés o protegeram da morte. E depois a filha do faraó também protege a Moisés da morte. Moisés vai ser educado na casa do faraó e quando tem 40 anos, o que é que acontece? Mata um homem. Mata um egípcio que estava a castigar brutalmente um dos escravos israelitas. Moisés tem um sentimento de que tem de fazer alguma coisa e vemos que ele agiu fora de tempo, de tal modo que teve de fugir para evitar ser morto. E isso leva-o até Midian. Vemos que ele aí começa a sua família, passa a ser um pastor. E olhem que isto foi um treino fantástico para um homem que no futuro teve de levar, carregar, conduzir um povo que se dava bastante à murmuração, à queixa, através de um deserto. Por isso foi um bom treinamento para ele. E ele fica quanto tempo em Madian? 40 anos, não é? E então, quando ele vê aquela sarça ardente no topo do monte, quanto tempo já tinha ele de vida? 80 anos, não é? Então, em que montanha é que ele vê essa sarça ardente? Lembram-se? No Monte Sinai. E agora, neste ponto em que nós estamos da história, é aí também que ele está no sopé, neste caso, no sopé do Monte Sinai. O que é que a voz lhe diz, da sarça ardente? Diz, eu quero que tu voltes para o Egito e digas ao faraó para libertar o meu povo. Olhem para Êxodo capítulo 3, porque eu quero que vocês leiam o que é que foi que Deus disse a Moisés que iria acontecer com exatidão. Êxodo capítulo 3, versículo 12, é depois de Moisés ter começado a trazer as suas objeções, quando Deus disse que isto teria de ser feito, que ele teria de voltar ao faraó. No versículo 12, Deus disse, eu estarei contigo, e o sinal de que sou eu quem te envia é este. Quando tiveres tirado o meu povo do Egito, todos adorarão a Deus neste monte. Neste monte. Nas outras passagens em que diz, não diz que eles vão adorar a Deus, diz também que eles vão servir a Deus neste monte. Servir e adorar. E é aí que nós começamos, no sopé do Monte Sinai, a fazer a pergunta, o que é que a adoração de um Deus Todo-Poderoso deve ser? E é aí que nós vamos começar na semana que vem. Então, nestes primeiros 18 capítulos em que tínhamos Moisés a regressar ao Egito, a dizer ao faraó para libertar o povo, e o faraó diz, acho que não. Depois tivemos quantas pragas? Não me digam que já passou assim tanto tempo. Tivemos 10 pragas. Qual foi a última? É a morte do primogênito, não é? E nessa altura, nessa 10ª praga, o faraó finalmente cede e diz, vão-se embora, saiam todos, levem tudo o que têm. E eles vão, e o que é que têm com eles? Coisas incríveis, tesouros impressionantes que os próprios vizinhos lhes deram. Então o que é que vai acontecer? Vão para o deserto e depois vemos que Deus tinha um propósito. Quando saem do Egito, eles não saem só como um povo que foi libertado, saem do Egito com os despojos do Egito com eles. E nós dissemos, esta é uma imagem da nossa salvação. Lembram-se disto? Estávamos na escravatura, não tínhamos nenhuma capacidade de nos libertarmos a nós mesmas. Deus enviou um mediador, enviou um libertador. E aí nós somos libertas da nossa escravidão e saímos do nosso lugar, da nossa prisão. E ninguém pode fazer nada quanto a isso. E que imagem que isso é. Assim que eles se meteram no deserto, o faraó diz, espera, não há aqui ninguém para me servir, eu não gosto nada disso. Agarra nos seus carros e cavalos, vai em direção ao deserto, vai atrás deles. Pensou que os tinha encurralado. O Senhor faz com que eles sejam completamente libertados daqueles que os tinham escravizado quando o Mar Vermelho engole os egípcios e todos aqueles que os perseguiam. Por isso, nessa Páscoa, eles foram libertados pelo sangue, lembram-se? Depois, aqui no Mar Vermelho, foram libertados pela água. Isto é uma imagem da morte de Cristo primeiro, depois do batismo, das águas do batismo, e depois eles entram no deserto. E porquê é que estão no deserto? Porque se enganaram no caminho? Não, porque o Senhor levou-os até ao deserto. Ele levou-os até lá. Ele queria que eles estivessem no deserto, ok? Então eles foram libertados da escravidão e depois Deus, querendo que eles chegassem à terra prometida, à terra onde fluía o leite e o mel, para lá chegarem, Deus levou-os até ao deserto.
E esta é uma imagem da nossa santificação, não é? Primeiro vimos a salvação, fomos libertadas do salário do pecado, quando nos tornamos crentes, já não somos nós que vamos pagar essa pena, porque Cristo já a pagou. E depois entramos neste deserto, que é onde nós estamos, é um lugar de teste, de provação, de refinamento, onde nós somos reduzidas aos nossos apetites mais básicos, onde eles são expostos perante nós. E é aí que nós estamos, é nesse ponto que nós estamos, e é aí que nós vamos estar durante todo este estudo. Vamos estar nesse lugar de teste, de prova. Então, vamos focar-nos na santificação. Olhando para a história que abordamos na primeira parte do estudo de Êxodo, podemos pensar que aquilo foi tudo para libertar Israel do Egito, não é? Quando nós olhamos para aquilo que estudamos na parte 1, olhamos para isso como uma narrativa que conta o modo como Deus libertou os israelitas. Foi isso que nós estudamos na parte 1. Esta parte 2, o que é que nós vamos fazer? Vamos tirar o Egito dos israelitas, porque eles ainda estão a carregar com eles. Não é só o ouro e a prata que eles trouxeram daqueles que lhes deram esses despojos, mas eles carregam com eles tudo aquilo que eles foram absorvendo quando viveram numa terra pagã, como era a terra do Egito. Certo, então, vamos começar por ler o envelope, não é? A sobrescrição. Quem escreveu o livro de Êxodo, a tradição diz que foi Moisés. E eu acho que toda a gente sabe quem é Moisés, quem é esta personagem. Foi aquele que trouxe a lei aos israelitas. Era profeta, era juiz, pai espiritual e historiador, porque é isso que ele está a fazer aqui. Está a agir como um historiador. Escreve a sua história, escreve os primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A verdade é que não existe aqui em nenhuma parte destes 5 livros algum versículo que diga o autor deste livro foi Moisés. Então, como é que nós podemos dizer isso? Porque vimos que no Novo Testamento é referenciado este livro como sendo da autoria de Moisés. O próprio Jesus chega a dizer o que é que Moisés escreveu e cita Deuteronômios, cita livros do Antigo Testamento, do Pentateuco. E para mim isso é suficiente para eu olhar para estes livros como tendo sido de facto escritos por Moisés. Ele foi escrito de facto de uma combinação de narrativas escritas e orais, da tradição oral e de alguns escritos que já existiam. E é muito possível que tenha havido mais do que um autor que tenha contribuído para esta escrita. Mas, quanto a Jesus, podemos dizer que este livro foi escrito por Moisés. Por isso é assim que nós vamos lê-lo, como tendo escrito os primeiros 5 livros da Bíblia, durante aqueles 40 anos que Israel andou a vaguear no deserto. E porquê? Já vamos lá. Tanto Jesus e os autores do Novo Testamento atribuem a autoria a Moisés. Ele foi escrito algures ali entre 1600 e 1400 a.C. E isso diz-nos que foi escrito mais ou menos há 3500 anos atrás. Portanto, são livros muito antigos. Para mim, aquilo que me espanta tanto é que ele tem tanto para me dizer a mim, a nós, 3500 anos mais tarde. E por isso é mesmo importante que nós compreendamos, antes de querermos chegar à parte do que é que me diz a mim, que nós consigamos perceber o que é que ele dizia aos leitores originais, aos ouvintes originais de há 3500 anos atrás. Isso leva-nos à próxima pergunta. Para quem foi escrito este livro? Foi escrito para a geração de israelitas que estavam a entrar na Terra Prometida, debaixo da liderança de Josué. Então, no ponto em que estamos na história, eles saíram do Egito, estão no sopé do Monte Sinai, vão perceber aquilo que quer dizer adorar e obedecer, e depois disso vão passar 40 anos no deserto. E no final desses 40 anos, em que vemos que existia muita desobediência, eles vão para a Terra Prometida e vão tomá-la pela força, mas Moisés não vai com eles. Lembram-se porquê? Teve um dia muito mau em que perdeu as estribeiras e o Senhor disse: não, tu não vais, tu vais morrer vendo a Terra Prometida, mas sem lá entrar. Então Moisés escreve estes 5 livros para poder dar a esta nação que está a acabar de nascer 2 coisas. Que eles se lembrem que vão para uma terra em que as pessoas que lá estão não conhecem Deus, não honram a Deus, e portanto ele vai escrever estes livros na tentativa de lhes dar essas raízes que lhes podem faltar mais tarde, de lhes dar uma base que lhes transmita de onde é que eles vieram, onde estão as suas raízes, que eles possam perceber de onde vem este povo que eles representam, até Isaac, até Abraão, até Noé, até Adão.
redenção. Deus tinha o plano de redenção preparado para ti. Por isso ele escreve estes livros para lhes dar uma identidade nacional, dizendo-lhes: estas são as vossas raízes, são estes que vocês são e é isto que Deus pede de vocês. Se vamos passar muito tempo nesta parte do estudo a olhar para esta questão destas raízes. Por isso, conforme eles entram neste novo lugar, Moisés vai explicar-lhes aquilo que Deus quer deles, como sempre pediu. Este é o caminho para a frente, é por aqui que devem seguir como povo de Deus numa terra cheia de gente que não o conhece. Por isso ele escreve isto para lhes dar raízes, para que eles entendam quem são, onde estão e para onde vão. Honestamente, é isso também que nos faz, a nós todas. Por isso foi escrito para eles e é escrito para nós. E, portanto, diz-nos a nós quem nós somos. Não foi isto que nós estudamos na parte 1? Nós estávamos escravas, como escravas do pecado, mas fomos resgatadas pelo sangue. E é esta que tu és, alguém que foi libertada. E é por aqui que tu vais, em direção a um Pai que é santo e que te vai dar descanso um dia. Esta é a história deles, dos israelitas, e é a nossa história. Outra pergunta: em que estilo é que está escrito este livro de Êxodo? Como uma narrativa histórica, ou seja, deve ser tomada literalmente, como facto. Alguma de vós gosta de biografias, de livros que não são de ficção? A história de Portugal, as narrativas históricas literais, as biografias. É a mesma coisa. Este livro foi escrito para te contar os factos. Não é só isso, claro. Há outras adições a este estilo. Há um pouco de poesia, há cânticos, por exemplo, vimos isso na parte 1. Nesta parte 2 vamos ter muitas repetições. Estou muito curiosa de ver como é que vocês vão receber este estudo da parte 2. Vai haver também muitos tipos. Eu acho que nós já falámos sobre tipos. Os tipos são uma sombra de algo mais. Vamos ver todo o tipo de tipos, passo a repetição, conforme nós abordarmos o desenho, os padrões que tinha de seguir o tabernáculo de Deus. Os tipos, quando utilizamos uma imagem para algo, um tipo de algo, isso não pretende dizer-nos tudo sobre esse algo que representa. Aponta para, mas não nos diz tudo sobre aquilo de que quer falar. Não é uma ilustração completa. E vamos abordar mais isso quando entrarmos nessa parte do estudo. Genericamente, portanto, foi escrito como uma narrativa histórica. Qual é o tema central do livro? Lembram-se da parte 1? Redenção. Então, como é que ainda pode ser o tema da parte 2 se eles já estão fora da escravatura, já estão no sopé do Monte Sinai? Porque, como eu disse, eles foram libertados da escravatura, eles foram libertados do Egito, libertámos-nos do Egito, tirámos-los do Egito, agora temos de tirar o Egito de dentro deles. Por isso, não é que eles tenham sido libertados da penalidade do pecado, do castigo do pecado, mas eles foram libertados do poder do pecado. E é assim também que nós estamos. Nós estamos livres do pecado, do poder do pecado. Nós podemos escolher aquilo que é bom e aquilo que é mau. Enquanto escravas que éramos, não podíamos escolher aquilo que era bom e aquilo que era mau. Eu e tu já não somos escravas do pecado. Por isso o que nós vamos ver aqui representado é uma nação de pessoas que estão a tentar fazer boas escolhas, mas que nem sempre as fazem. No entanto, Deus vai continuar a redimir, porque Deus é um Deus que tem redimido, que está a redimir e que um dia vai redimir por completo o seu povo. Por isso vamos ver isto de um modo um pouco diferente nesta parte 2. Em vez de pensar em termos de salvação, vamos começar a pensar em termos de santificação. Como é que eu vejo o tema da santidade, ser feita à imagem de Deus, de ser libertada do jugo do pecado que quer continuar a tomar conta de mim, ser libertada do meu passado, um passado que está constantemente a tentar voltar à minha vida. Vamos focar-nos nisso nesta parte 2. O que é que o nome Êxodo quer dizer? Quer dizer saída. Temos um tempo em que saímos da escravatura, do pecado e entramos no deserto. Temos um tempo em que saímos do deserto e entramos no nosso descanso. Por isso, o tema desta saída é um tema que vai persistir ao longo deste livro de Êxodo. Esta parte 2 vai levar-nos através da lei, através das instruções também que foram dadas para a construção do tabernáculo. Vai narrar também aquela história do bezerro de ouro. Vai falar-nos da construção do tabernáculo e da glória do Senhor que encheu todo o tabernáculo. Vai ser uma parte 2 muito cheia. Na parte 1 nós cobrimos um período de tempo, desde do Egito até à chegada ao sopé do Monte Sinai, e isto decorreu ao longo de
cerca de 2 meses, e vemos que nesta parte vamos olhar para um período de 10 meses, um período de 10 meses muito cheio, cheio de coisas a acontecer. Então a minha oração é para que, conforme nós olhemos para este livro, nesta parte 2, nós consigamos compreendê-lo de um modo novo, onde é que Deus quer estar com o seu povo. Nós consigamos compreender de um modo novo, onde é que Ele quer estar connosco. Será que Ele está connosco agora mesmo, quer queiramos, quer não? Sim, está. Ele está em todo o lado, completamente presente em todos os lugares. Vemos isto expresso também no livro de Êxodo. Ele quer viver connosco de um modo que seja pessoal, que ele consiga ser entendido por nós e experienciado por nós. O que nós vemos no livro de Êxodo é que ele quer estar connosco, quer ter a sua presença connosco de um modo que é pessoal, de um modo que pode ser experimentado. Não é que alguma vez não esteja connosco, mas que nós passemos a experienciar, a sentir a sua presença e a valorizar a sua presença de um modo diferente daquilo que sempre fizemos. E essa é a lição que Israel vai aprender nesta parte 2 e eu espero que nós também a saibamos aprender. Eu vou encerrar esta primeira semana com oração e quero dizer-vos que estou muito ansiosa, muito desejosa de estudar esta parte 2 convosco. E se é verdade que quando terminamos a parte 1 eu sentia-me muito cansada e não queria tão cedo voltar a abordar estes contextos tão complicados e densos, mas conforme o tempo foi passando eu vi que começava cada vez mais a querer entrar de novo neste livro. Estava com muita vontade de voltar a estes ensinos, poder partilhar estas coisas convosco outra vez. Vamos orar para dar início a este nosso estudo da parte 2. Pai do céu, nós queremos agradecer-te pelo livro de Êxodo, queremos agradecer-te porque é a nossa história, Senhor, e nós oramos, Pai, para que nós possamos compreender aquilo que o Antigo Testamento tem para dizer, para que assim possamos compreender o Novo Testamento também de um modo novo, Senhor. E nós oramos para que nós possamos compreender o que o Novo Testamento tem para dizer, para que possamos também compreender o Antigo Testamento de um modo novo. Porque todo o conselho da Escritura é bom para nós. Por isso, Senhor, nós agradecemos que tínhamos nesta parte 2 mais um grupo grande de mulheres que está desejosa de voltar a entrar neste livro de Êxodo, de voltar a escavar e procurar no meio de coisas que nos são estranhas, que nos soam estranhas, para que nós possamos colocar vez após vez esta pergunta: Senhor, como é que nós podemos passar a ver isto do modo que tu vês? Como é que tu queres que eu me veja também em mim de um modo diferente? E como é que nós podemos ser mudadas? Senhor, nós colocamos este tempo, este lugar, este estudo nas tuas mãos e nós pedimos que tu faças com ele aquilo que tu quiseres, Senhor. E oramos estas coisas no nome de Jesus. Amém.